Tens a glória, cor da vitória, branco e encarnado. Tens o nome da cidade e a lealdade de um povo raro. Foi em novembro de 1978, dia 27. Estava frio e já não faltava muito para mais um Natal, quando um grupo de 18 homens esposendenses fundou a Associação Desportiva de Esposende. 42 anos depois, continuamos vivos e a movimentar centenas de atletas em diversas modalidades. No futebol, masculino e feminino, no voleibol, masculino e feminino, no basquetebol, no trail e na orientação. Temos força e valor. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, vamos falar um pouco da Associação Desportiva de Esposende. Ao meu lado, um homem conhecido desta terra, é o sócio número 1 da Associação Desportiva de Esposende. Seu nome, António Pinto, tem 79 anos. 61 anos como sócio da Associação Desportiva de Esposende. Vou tratar por Pinto, porque é um amigo meu de há muitos anos, desde que eu cheguei a Esposende. Ainda era Vila Esposende quando eu cheguei, depois passou a cidade. Pinto, António Pinto, um homem que todos conhecem, da sua ligação ao desporto concelhio. Vamos recuar no tempo. Que memórias guardas da fundação da Associação Desportiva de Esposende, atendendo que fazes parte do grupo de fundadores? Ora bem, as memórias que eu guardo da Associação de Esposende são boas e tenho algumas menos boas. A Associação Desportiva de Esposende nasceu em 27 de novembro de 78 e nasceu com certa dificuldade porque o Esposende Sport Clube tinha sido extinto, houve um problema contencioso com o jogador e a direção de então teve problemas com a federação, tinha que fazer um pagamento, não fez o pagamento ativadamente, o Esposende Sport Clube foi extinto. Praticamente não havia futebol no Esposende. Um grupo de bairristas bateu à porta de alguns esposendenses para tentar que o futebol não acabasse, até procurando angariar esses fundos. Na altura eram escudos, eram não sei quantos fundos, não sei se 40, se 20, se 30. Certo é que esse grupo de esposendenses não conseguiu arranjar essa verba para satisfazer esse débito na Federação Portuguesa de Futebol. E como não conseguiu, o futebol acabou. O que é que acontece? Procurou-se novamente que fosse criado um clube de futebol, porque Esposende não podia viver sem futebol. Já vinha do tempo do Esposende Sport Clube, de forma que as pessoas a quem se bateu à porta, e foram muitas Esposende, alguns desportistas, alguns que por aqui passaram e deram muito de si aqui, quer ao Esposende Sport Clube, quer à ADE, estavam saturados de futebol, estavam cansados. E muitos até, eu sei, isso é verdade, acabaram por despender de verbas bastante valiosas até, na altura, para manter o Esposende Sport Clube vivo. O que acontece? Portanto, como não havia ninguém que quisesse tomar conta do Esposende, reunimos um grupo de 18 esposendenses bairristas, liderados por um grande esposendense, que era o Sr. Heitor Costa, e então reunimos e decidimos criar um grupo de futebol. Houve várias sugestões, como é que o grupo se devia chamar, se Sport Clube de Esposende, porque o Esposende Sport Clube já não podia ser, se Sport Clube de Esposende, se Futebol Clube de Esposende. Então houve alguém que deu a ideia, Associação Desportiva de Esposende. E quem foi esse alguém? Que era, eu julgo que na altura, quem sugeriu isso ao Sr. Heitor Costa foi um ex-sócio número 1, também um homem que deu muito, mas muito de si ao futebol no Esposende. Muito mesmo.
o Sr. João Malheirinho. O Sr. Malheirinho sugeriu, que eram amigos íntimos, sugeriu-lhe que talvez a Associação Esportiva Esposenda fosse um nome, uma associação mais abrangente do que o Esposenda Sport Clube, ou o Futebol Clube de Esposenda, ou outro nome qualquer. Então, pronto, decidimos que seria realmente Esposenda, a Associação Desportiva de Esposenda. O que é que acontece? Pronto, fundou-se a associação, partimos do nada, terceira divisão regional, na altura não havia equipamentos, não havia botas, não havia meias, não havia nada. Mas nós fundámos, escrevemos e fomos para a luta, para o campo. O que é que acontece? Não havia dinheiro. Não havia dinheiro, como não havia dinheiro, quem é que iria estar à frente dos clubes? Então, decidimos entre todos, não é, que teríamos que arranjar alguém que treinasse a equipa. Olha, eu por acaso, eu fui treinador dos séniores 2 meses. Correram mal as coisas, foram? Não foi correr mal. É que, entretanto, pronto, eu também tinha outros compromissos, eu tinha a formação comigo também. As camadas jovens, não é? As camadas jovens. Foi sempre uma das tuas paixões, não é? Foi sempre uma das minhas paixões. Foi sempre, mas sempre. Eu sei disso. Sim. E como tinha realmente as camadas jovens, pronto, um dos sócios fundadores, o Sr. Álvaro Amâncio, Álvaro Ferreira, decidiu ser ele, portanto, estar à frente da equipa como treinador. E ele tinha conhecimentos, sabia. Portanto, passou aquilo para o Sr. Álvaro Amâncio e assim continuámos. Pronto, com muitas dificuldades, com falta de dinheiro, falta de equipamentos, falta de transportes. Falta de tudo. Tudo. Não havia dinheiro. E o Esposenda na altura era vila ainda, não é? Na altura era vila, 78. Até que surgiu um homem realmente que revolucionou o futebol em Esposenda. E aqui quero prestar a minha simples homenagem, mas merecida, porque Esposenda deve-lhe muito, mas mesmo muito, em termos de futebol. Foi o Dr. João Paulo. Dr. João Paulo Gomes. Exatamente. Surgiu o Dr. João Paulo. O Dr. João Paulo pegou na criança, como fosse uma criança. Exatamente, nas mãos, e a partir daí isto explodiu mesmo. E foram subidas atrás de subidas até o Nacional da Terceira. Nacional. Da segunda. Sim. Até para o Nacional da segunda. Terceira Regional, Segunda Regional, Primeira Regional, Terceira Nacional, Segunda Divisão. Exatamente. Portanto, isto explodiu mesmo. E a partir daí, portanto, isto funcionou bem. E há uma coisa que eu gostava realmente de salientar e que me pesa bastante, é que a ADE, para mim, na minha opinião, a ADE é a continuação do Esposenda Sport Clube. Eu, quando escrevo qualquer coisa ou digo qualquer coisa, ponho sempre, não ponho ADE, ponho Esposenda Sport Clube / ADE. Isto é continuação. Porque, voltando um bocadinho a cassete atrás, neste campo, aqui ao lado, onde nós estamos, o Esposenda Sport Clube deu-nos muitas tardes de glória. Muitas euforias às pessoas de Esposenda, aos esportistas de Esposenda. O entusiasmo, muitas vezes, não fazes ideia, transbordava. E ainda era pelado. Era pelado ainda. O Esposenda Sport Clube exportou muitas vezes, eu não sei se posso falar um bocado do Esposenda Sport Clube. Estás a falar da terra, não? Exatamente. Estás a falar da terra e da memória de desporto. Disputou muitas vezes o Nacional da Terceira Divisão. E tinha uma coisa, eram 11 jogadores, mais, deviam ser 14 ou 16, mas eram todos de Esposenda. Todos da terra. Era tudo da terra. Uns pescadores, outros carpinteiros, não sei o que mais. E fizeram realmente coisas extraordinárias em termos de futebol. Eu lembro que quando era criança, tinha 9, 10 anos, e eles disputavam o Nacional da Terceira Divisão,
Esposende Sport Clube, a terceira divisão, que era Esposende, Gil Vicente, Famalicão, Régua, Mirandela, Chaves, Bragança, e então, normalmente, eles, quando jogavam fora, ganhavam. Porque aquilo eram realmente umas pessoas que jogavam futebol com uma garra, com uma força, com uma dedicação que eu nunca vi igual. E o dito, ou a dita, amor à camisola, o amor à terra, exatamente, o amor ao clube que representava. Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes, e quase sempre, eles iam fora e ganhavam, então, na altura não havia sequer televisão, não é? E o que acontece? O entretenimento que havia em Esposende era futebol. Era futebol, não havia mais nada. As tardes de domingo eram passadas no estádio. Houve um período que havia aqui cinema, onde é hoje o museu, mas depois também acabou e, portanto, as tardes era futebol. As pessoas, o entretenimento tinham um fim de semana, domingo era futebol. O que acontece? Então eles ganhavam fora, voltavam um bocado atrás, e o povo aqui, os esportistas de Esposende, ligavam, telefone, e ganhávamos, dizer que essa baixa. Então, um grupo de esportistas de Esposende, restrito, cotizavam-se entre si, iam aqui a Sampaio de Antas, havia a banda de Sampaio de Antas que não existe, e contratavam meia dúzia, uma dúzia de músicos, e iam buscá-los, vinham para aqui. E então, íamos para a Cidade da Saúde, esperar que o autocarro com os jogadores chegasse, eles normalmente vinham de cima, de Chaves, de Bragança, portanto não havia autoestradas, não havia nada. Vinham da estrada que passa junto à Senhora da Saúde. Tinha que vir por Barcelos, não é? Porque não havia autoestrada, não havia nada. E o que acontece? Então íamos em grupo todos com a banda de música, a ser a saúde. Então vinhamos todos em cortejo, a banda a tocar, a minha banda, a tocar, e íamos em cortejo até a sede do Esquadrão Sport Clube, que era ali no Largo dos Peixinhos, onde é hoje, era a antiga Casa de Roriz, hoje é qualquer coisa lá uma boutique, a sede era ali, então vinham até o Largo dos Peixinhos, a banda vinha a tocar, vinham todos em cortejo, e depois estava ali meia hora, uma hora, estava a tocar, para tudo, depois as pessoas expressavam-se para casa. E fazíamos estas festas quase 15 em 15 dias quando jogavam fora. Portanto, sempre que na altura a equipa jogava fora de casa, era a festa quase garantida no regresso a casa. Isso era quase garantido, Paulo, quase garantido, porque eles realmente jogavam assim. Estou a falar de equipas que muita gente com certeza me está a ouvir, se lembra, não é? Gente da minha geração, no Michelino, no Catora, no Sagarito, no Rendido, no Portelinha, do João Café, no Michelino, que havia uma canção ao Michelino, defende a bola, não sei o que, não sei o que mais, tudo isso e tal. Gente, tudo desposendo, mas realmente que tinham realmente um amor à camisola e jogavam por amor à camisola. Então, aqui, ao lado onde nós estamos, terra batida, muitas vezes eles a escorreçavam nos joelhos, mas não abandonavam o campo. Nem havia massagistas na altura. Muito bem, António Pinto, vamos continuar esta nossa conversa. Não é uma entrevista, porque estamos em casa, na Associação Desportiva de Esposende, só para lembrar que esta taça que está à minha frente foi conquistada pela Associação Desportiva de Esposende no ano de 2017. É a taça da Associação de Futebol de Braga. Continuando esta nossa conversa com o sócio número 1 da Associação Desportiva de Esposende, António Pinto, 79 anos de idade, 61 anos de sócio da Associação Desportiva de Esposende. Vamos fazer aqui tipo uma fotografia da atual Associação Desportiva de Esposende, e quando digo Associação Desportiva de Esposende, são 42 anos, não é fácil tirar uma fotografia muito rápida deste historial da coletividade. No teu entender, os melhores momentos da Associação Desportiva de Esposende, os melhores, só quero que me fales dos melhores. Foi os melhores que eu posso recordar, foi a meia-final da Taça de Portugal, aqui com o Campo Maiorense. Sporting Campo Maiorense. Exatamente, aqui com o estádio aqui a abarrotar, pessoas penduradas nas lanternas daquelas televisões, nos postos de eletricidade, e foram as subidas sucessivas que aconteceram. Estes, para mim, e portanto, esses futuros na nossa divisão, foram, aliás, houve muitos momentos bons que se passaram aqui.
Mas os mais marcantes foram esses, para mim, não é? Vou-te fazer o tipo de questão, no teu entender, 42 anos de vida da Associação Desportiva de Esposende, qual o treinador que mais te marcou? O treinador que mais me marcou, é engraçado, era uma pessoa que era de Esposende. E eu comecei a jogar no Esposende Sport Clube aos 18 anos, em 1959. E o treinador, na altura, e foi o que mais me marcou, era uma pessoa que jogou futebol aqui em Esposende e depois foi jogar para o Boa Vista. E na altura jogar fora de Esposende, tu não imaginas... Era um brilharete? Não, era um brilharete. Realmente... Já agora quem é? Já agora. Tu falas de Laguna. Depois teve o filho, que faleceu também, que jogou comigo, tu falas de pai. E que jogou aqui, depois foi para o Boa Vista, e então veio depois treinar. E eu achava muito engraçado porque ele marcou por quê? Porque íamos treinar e ele dizia assim, não há preparação física. Eu disse, mas nós temos de estar preparados. Eu disse, não, aqui não há preparação física. X para um lado, X para o outro, bola, toca a jogar. Preparação física não existe. E depois, para exemplificar os lances como eles deviam ser marcados, um livro, por exemplo, um penalti, e ele dizia, isto vai ser marcado, tem que ser marcado assim. E era ele que executava. E nós dizíamos, mister, na altura não se chamava mister, Laguna, se calhar. Laguna, então, mas deixam-nos ser nós as coisas e tal. Eu estou a dizer como é que se faz, queres ver? Olha, com o pé esquerdo. Punha um guarda-redes, e ele dizia assim, olha, a bola vai ali para aquele cantinho. E ele com o pé esquerdo punha a bola imediatamente no cantinho onde chutava. Depois um livro, o livro é marcado assim, é marcado para aquele ângulo. Quer ver? Depois vai a bola dentro do sítio. E nós temos que fazer assim. Pronto, então insistia com ele, que ele estava por deixar ser melhor no jogo. Portanto, no teu entender, o melhor treinador, sim. Laguna, o senhor Laguna. Sim. E o melhor jogador que passou, no teu entender, por estes lados? Ora, há muitos, não é? Há muitos. Há um que te chama a atenção? Há uma equipa de uma geração que veio após esta que eu falei há bocado, que era composta, tu não sabes, não é? E muita gente jovem também não sabe, mas gente, portanto, as pessoas da minha idade, da minha geração sabem, que era composta de guarda-redes, chamava-se Farol, não sei se era um toque, Farol, era o Quinto do Arroz, o João Tamanqueiro, o Manuel Loza, o Raquete, que era aquele fã, bom jogador, Pilar, uma série deles. E houveram desse grupo, dessa geração que veio após que eu falei há bocado, quase todos eles estavam nas listas. Houve um que até foi o Quinto do Arroz, Joaquim Ferreira, Joaquim dos Ferreira, assim, que saiu daqui e foi jogar, foi um brilharete, isto está bocado, foi jogar para o Académico do Porto. O Porto tinha uma equipa e ele foi, na altura, estava no sair. O famoso Académico do Porto, não é? E ele foi jogar para e acabou por ficar no Porto, e depois viu no Porto. Por acaso, pontualmente, trocámos, telefonámos um com o outro. Mas diz-me lá, quem é que... O que me marcou mais? Foi Manuel Loza. E eu vou dizer porquê. Ora, diz lá. Eu vou dizer porquê. Marcou mais por si. O Manuel Loza, a uma altura, o América Futebol Clube, julgo que é do Rio de Janeiro. América, acho que é do Rio de Janeiro. Sim, o América é do Rio, não é? Tinha como presidente, não era diretamente presidente, o senhor aqui de Fão, que era o Artur Sobral. Faleceu, que deu o nome até ao campo de Fão. Ao campo do futebol de Fão. E então, em 1950 qualquer coisa, o América veio fazer uma digressão à Europa. Portanto, como o Artur Sobral era de Fão, quando chegou aqui ao Porto, meteu-se no Alfim. A equipa do América veio estagiar para o Alfim. Portanto, e depois daqui partiu para lá. Então vejo aqui uma série de jogos.
Num domingo de manhã, estou eu a fazer um jogo amigável aqui com o Esposende, com essa equipa que eu falei há bocado, o Joaquim do Arroz, o Tamanqueiro, o Farol, o Monalosa, etc. O campo estava cheio de público, não? Sim, agora está. Eu lembro perfeitamente que o América tinha um avançado que era da seleção brasileira, que era, não esquece isto, chamava-se Leónidas. Era ponta de lança e tinha um guarda-redes que chamava Montepilão. Eu lembro perfeitamente, nesta baliza aqui do lado do hospital, Lá do sul. lá do sul, o treinador deles era o Otto Glória. O famoso Otto Glória. Que depois, mais tarde, Foi selecionador nacional. Não? veio para aqui para Portugal e treinou o Benfica, etc. Era o treinador do América, o famoso Otto Glória. Então, fizeram um misto, não é? Entre os jogadores do América e todos os Esposende. Contra a defesa do América, jogou o tal Manuel Losa, que é de extremo direito. O Manuel Losa jogou tão bem, deu um show de bola mesmo, como se costuma dizer, que o defesa esquerdo do América, o Manuel Losa era do lado direito, que jogava para lá, contra a direita. O defesa esquerdo do América ficou com os olhos em bico, ficou trocado. E eu lembro perfeitamente, porque isto é verdade, o que eu estou a dizer, que o Otto Glória convidou o Manuel Losa para ir com o América ao Brasil. O Manuel Losa, pronto, era uma pessoa de uma família de bem Esposende, os pais tinham aqui uma mercearia, portanto não precisava de futebol para nada, e recusou. Com o América, o Otto Glória convidou, disse: menino, tu vais comigo ao Brasil. E o Manuel Losa, Não aceitou. minha terra não aceitou. Mas dessa geração, esse Joaquim Cruz, tudo outro, sempre bom. E há outras gerações a seguir, Claro. boas também. Uma série delas, porque repara, Paulo, o Esposende Sport Clube, em estatuto, que eu possuo, por acaso, tenho uma cópia deles, os primeiros estatutos do Esposende Sport Clube foram feitos a 1 de maio de 1949. Os primeiros estatutos. Em que nós, jogadores, éramos obrigados para jogar a ser sócios. Nós para jogar tínhamos que pagar. Ser sócio. Para jogar tínhamos que pagar, porque não havia prémios. Não havia prémios na altura. Não havia prémios, não havia nada. Quando íamos fora jogar, se ganhássemos, então, estou-me a lembrar, eu venho à memória, um dirigente que marcou, às vezes até me custa um bocado falar nisto, que marcou o futebol no Esposende. E que marcou a mim também. Quem era? Porfírio Gomes Moreira. Esse homem esteve à frente do futebol do Esposende 25 anos seguidos. Paulo, 25 anos, eu vou dizer porquê. Porque eu cheguei a trabalhar com ele. Eu tinha 15 anos, trabalhava com ele, e eu já trabalhava ao futebol. Muitas vezes tratar de assuntos na associação, e ele dizia: olha, liga para a associação, tratar disto, tratar daquilo, tudo isso. Esse homem teve 25 anos à frente do Jornal Sport Clube. E o que é que acontece? Esse homem era tudo no Esposende. Ele nunca quis ser presidente, percebes? Nunca foi presidente. Quis ser sempre tesoureiro. Mas ele, ao ser tesoureiro, ele era presidente, era tesoureiro, era secretário, era tudo. Porque ele tinha um feitio muito especial também, não é? Um indivíduo que gostava, dedicava-se, tinha amor. E se os outros colegas de direção não o acompanhassem, ele ficava, não gostava, não é? Não gostava, e acaba até por ficar sozinho, porque ele é um indivíduo muito ativo. E então ele chegou a pontos e eu vi andar ele. Eu falo, isto é verdade, estou a dizer. As pessoas tinham o bilhete para ver o futebol na altura custava 5 escudos. Tem aqui a bilheteira, eu cheguei a vender muitos bilhetes de bilheteira, 5 escudos. Então havia aqui, isto não tinha muro, o muro era em madeira. A vedação de campo eram uns caibros, em madeira, não é? E o muro à volta era madeira. Então as pessoas, 5 escudos na altura, atenção, não queriam comprar bilhete e penduravam-se no muro. Muitos aqui neste muro do hospital. E ele andava
uma chibatinha, a correr o campo todo, o jogo a decorrer, ele com chibata, em cima dos jovens, a dar neles, para eles não estarem em cima do muro ou em cima das regras do futebol. Para eles virem pagar o bilhete. Ele até treinador foi, muitas vezes viu ele a treinar. Esse homem foi de uma dedicação fantástica, e digo-te mais. Nunca tive a homenagem que merecia, esposa. Geralmente acontece isso às pessoas que fazem bem. Aqui, eu sei que há aqui uma rua com o nome dele. Eu sei quem foi o Presidente da Câmara, que se lembrou dele e que pôs uma rua com o nome dele. Foi Alberto Figueiredo. Alberto Figueiredo Figueiredo. Mas, no meu entender, uma rua para um homem que deu tanto. Aliás, ele prejudicou a sua vida, a sua própria vida, a sua saúde, Paulo, a sua saúde para o futebol. Ele morreu de 55 anos. Prejudicou a sua saúde para o futebol. Então, o que é que quer dizer? Uma rua, quanto a mim, não é uma homenagem suficiente para quem deu tanto 25 anos. E ele fazia tudo. E segurou assim os postos de Sport Clube. O que acontece? Pronto, as dificuldades eram terríveis na altura, não é? Mas, voltando um bocado atrás, muitas gerações passaram por aqui. Recentes, olha, um falecido, nem há um ano, que foi um símbolo lá, dos Esposenses Sport Clube ADE, até mais ADE, que ainda apanhou um bocadinho os Esposenses Sport Clube, foi o Nheco. Grande avançado. Grande avançado. Fora de série. Fora de série. E há muitos mais, o Primo Laguna, que passou também, muitos mais, como os Soteros, muitos mais que passou por aqui. Vamos adiantando. Aliás, isto desenvolvido estava para muita coisa. Provavelmente quase que ficaremos aqui muitas horas a falar do futebol, da Associação Desportiva de Esposende e, como bem recordas, do extinto Esposende Sport Clube. Só mesmo para terminar, sei que tens aí ao teu lado uns pequenos apontamentos, espero que sejam mesmo pequenos, António, senão daqui a pouco. E eu gostava, se não te importa, ora, vamos lá então. Para não passar, às vezes. Primeiro era. Hoje. Sim. Hoje é um dia especial para a ADE. Quero felicitar e dar os parabéns à Associação Desportiva de Esposende, nas pessoas dos seus órgãos sociais. É mais um aniversário. Queria me dirigir também à direção atual e incentivar e apoiar, se for necessário, os responsáveis para que a ADE Futebol trilhe os caminhos do sucesso e atingir patamares mais altos, condizentes com os pergaminhos do nosso clube. Uma palavra para o extraordinário trabalho das modalidades, que já vais falar nelas, fundamentais para a expansão e prestígio do clube. Uma palavra de apreço e de incentivo para o fantástico trabalho desenvolvido com a formação. A todos, títulos meritórios. O futuro começa hoje. Os jovens do amanhã estão nesta escola para a vida, que é a formação. António Pinto, sabes que foi um prazer estar à conversa contigo. Tenho esse privilégio de poder tratar por tu, que já te conheço há muitos anos, desde que vim cá para os Esposende. Já passam mais de 30 anos, não é? Já não sou um rapaz novo também, não é? Já estou há mais de 30 anos no Conselho de Esposende e conheci o António Pinto desde que cheguei cá. Desde que cheguei cá já falámos de desporto. Hoje falámos da Associação Desportiva de Esposende, que faz 42 anos. Eu aproveitava, e já que o António Pinto fez questão de estar aqui presença, agradecer a tua presença aqui nesta nossa conversa. Isto não é uma entrevista, é uma conversa. Chamava o presidente, o Manuel Gomes Pereira, que agora vai ocupar o lugar de António Pinto para continuarmos esta nossa conversa. O António Pinto vai
vai continuar por cá. E até pode sentar ao meu lado, António, porque é uma questão de puxares a dita cadeira e assistires ao resto da conversa, porque agora vai entrar em campo, não? Em campo é apenas a sede da Associação Desportiva de Esposende, onde hoje estamos a assinalar os 42 anos de vida desta instituição. Ao meu lado está o engenheiro Manuel Gomes Pereira, o presidente da direção da Associação Desportiva de Esposende. Presidente, esta primeira questão, e convém eu aqui também focar que desde que comecei a colaborar com a Associação Desportiva de Esposende, nunca ninguém me disse: Paulo, vais perguntar isto ou vais perguntar aquilo. O que eu noto que é um clube democrático. É com muito gosto que eu estou cá a colaborar com a Associação Desportiva de Esposende, porque, como eu dizia recentemente numa rede social, eu tenho uma grande dívida a esta terra, a esta gente e também a este clube. O Paulo Gonçalves está aqui a colaborar com a Associação Desportiva de Esposende. Enquanto Deus me der saúde, vocês podem contar comigo. Mas voltando a ti, Presidente Manuel Gomes Pereira, a primeira questão que eu colocava: como é que apareces ligado à direção da coletividade? Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade e esta conversa, como foi há pouco, e agradecer também a tua disponibilidade para estar com a Associação Desportiva de Esposende e voltares a um meio que te é natural, um meio desportivo, e nós te conhecemos todos na rádio, e eu cresci a ouvir as tuas reportagens na falecida Rádio Esposende, e acho que isso também é um motivo de regozjo para nós, poder trazer as pessoas e as forças vivas de Esposende à nossa família, que é como nós chamamos a família ADE. Relacionado à tua pergunta da presença da ADE, eu entro no clube como atleta de trail, na secção trail. Em 2017, por convite do então Presidente Nuno Ferreira, acabo por integrar a direção, e houve uma altura, foi um mandato de 3 anos que terminou, e as pessoas indicaram-me, ao início também não estava, é verdade, não estava muito convencido da minha apetência para ser Presidente da Associação Desportiva de Esposende, tinha algum receio, até por questões de ordem pessoal e ordem profissional, mas acabei por aceitar o chamamento e cá estou. Que balanço fazes até o momento da tua presidência à frente da Associação Desportiva de Esposende? Não é fácil comandar um clube que milita num campeonato regional, tem diversas modalidades, os apoios por vezes não aparecem. É um balanço, terá sempre ser um balanço positivo, sendo que a questão da pandemia acaba sempre por estar aqui também um pouco associado. Eu estou desde julho de 2018 na presidência, e acabamos por estar estes últimos anos, ou seja, este ano e meio, onde acabamos no mandato em pandemia. Ou seja, metade desta presidência, que já vou para o terceiro mandato, foi em pandemia. O que tornou tudo muito mais desafiante, muitas vezes com dores de cabeça, mas muito mais desafiante. E acredito que a direção que eu tenho o prazer de estar à frente, de estar ao leme, aprenderá muito mais e sairá disto muito mais forte. E o clube em si também terá que mudar e terá que acompanhar as lições que serão daqui retiradas. Para que não existam dúvidas, eu vou falar de números da Associação Desportiva de Esposende. No futebol masculino, movimenta 250 atletas. No futebol feminino, são 15. No voleibol masculino, outros 15. No voleibol feminino, 60. No basquetebol, 60. No trail, 15. E na orientação, 5. Presidente, quais são os grandes objetivos deste mandato? Este mandato, e tendo em conta que neste momento a única competição que nós teremos é a competição sénior, é subir. Não pode haver outro objetivo. O ano passado não subimos por um ponto, e isso custou-nos muito a digerir. E este ano, claro que não jogamos sozinhos, e há sempre equipas com valor também, mas o nosso objetivo tem que ser subir e colocar o Esposende neste primeiro patamar, que nós consideramos o patamar
em que deve estar para também fazer jus a tudo aquilo que é a formação. Ou seja, a formação precisa, os miúdos que saem da formação precisam ter um bom nível de competição para poderem se mostrar. Para depois nós, nós, ou o clube, poder alcançar um bocado aquilo que é também o seu lugar natural. Ou seja, o lugar natural, as pessoas também têm que se convencer que o lugar natural de Esposende não é só a distrital. Não sei entender qual será o patamar do futebol nacional em que a Associação Desportiva... O que será o CNS ou a Terceira Liga. Olhando para aquilo que são as equipas, não vemos, nós estamos a falar de equipas como o Cerveira, como o Montalegre, como a Maria da Fonte, como o Mirandela, ou seja, estamos a falar de equipas que se organizaram, que têm uma estrutura já madura, mas que estão lá, que fizeram o seu caminho, foram evoluindo. Eu cresci a ver os Esposende na segunda B, ou seja, eu cresci a ver os Esposende nesse patamar, e penso que tenha que, no futuro, não será nenhum nem 2 anos, mas em 3 ou em 4, acho que poderemos estar. No campeonato da Divisão de Honra, eu já tive a oportunidade de assistir às 2 partidas efetuadas aqui no Estádio Municipal de Pato de Sapareiro. No primeiro jogo que eu assisti, ganharam 2-0 aos Ceramistas. Na jornada anterior, disputada no passado sábado, aconteceu com um empate, 1-1 frente ao Calendário. Uma excelente equipa que viajou desde o Concelho de Vila Nova de Famalicão. Se não fosse esta história do Covid-19, este fim de semana, a Associação Desportiva de Esposende ia ter uma curta viagem até ao Concelho de Barcelos, propriamente à freguesia de Vila Cova, para defrontar o Marca. O jogo está adiado, como os campeonatos estão parados, mas gostou das 2 primeiras jornadas do campeonato da Associação Desportiva de Esposende. Em 6 pontos possíveis, conseguiu 4. Penso que está dentro daquilo que nós é o serviço mínimo, para já. Acho que nós temos capacidade para ir à procura da vitória em todos os jogos. Claro que, vou dizer, não vamos jogar sozinhos, haverão empates, poderá haver uma outra derrota, mas aqui o objetivo, é claro, para o grupo, é ganhar todos os jogos. Não poderemos ser mais claros do que isto, porque sabemos o valor que temos, sabemos o grupo que temos, sabemos a experiência que as pessoas têm, e o nosso objetivo tem que ser sempre a vitória. E penso que os adeptos também nunca me vão perdoar, ou não vão perdoar esta direção, se não for esse o nosso objetivo. E se no final, quando olham para a tabela classificativa, não estarmos na frente. A Associação Desportiva de Esposende, grau a grau, vai sendo um clube eclético. Já foquei aqui as diversas modalidades em que movimenta atletas, aposta, portanto, em várias modalidades. Ainda a semana passada tive o privilégio de me deslocar a um dos treinos da equipa de séniores femininos de voleibol da Associação Desportiva de Esposende. O Presidente sabe disso porque já teve a oportunidade de observar a reportagem. As atletas de voleibol pagam para jogar. Exatamente. Pagam para jogar. Há hipótese de, a curto prazo, a Associação Desportiva de Esposende, através de algum patrocinador, de algum sponsor, poder ajudar mais esta secção de voleibol? Eu costumo dizer que a equipa sénior de futebol é a nossa bandeira, a formação é a nossa base e as modalidades serão o nosso cartão de visita. E como eu volto a referir, eu entrei neste clube via trail, ou seja, via uma secção nova ou a mais nova da altura. É com muito gosto que eu vejo que as modalidades chegam à ADE e que a ADE passa a não ser só um clube de futebol, mas um clube que tem outros esportes. E isso cada vez mais será uma necessidade. O clube, antes o clube era um clube, quando eu comecei a ver os Esposende no clube, era um clube claramente virado para o futebol sénior, migrou para ser um clube de formação e neste momento teríamos que nos sintonizar com o que é um clube eclético. E quando nós nos sintonizarmos que o clube será um clube eclético, teremos que dar resposta a essa questão que o Paulo me levanta, que é uma questão que também me custa, que é perceber que existe uma equipa sénior que paga para jogar, ou seja, teremos nós que, dentro das nossas possibilidades, fazer uma realocação de recursos para que isso não ocorra. Porque, no entanto, é preciso dizer uma coisa, o desporto em si, e eu e o Paulo também lá esteve, lembra-se com certeza do que é que foi o handball em Esposende. Eu, se calhar,
não sei se algumas pessoas se calhar também já que nos estão a ver não recordam. Eu lembro quando o Bola em Esposende, as cenas femininas levaram 500 pessoas a espinho por um apuramento para a primeira segunda divisão de acesso à primeira, em que perdemos? Em 1994. Sim. Em 1994. Ou seja, e hoje, grande parte dos clubes, mesmo de futebol, para terem 500 pessoas no estádio, é complicado. Até muitos da primeira têm essa dificuldade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós, e este ano, quando foi o ano de estreia do voleibol masculino, tivemos a hipótese de subir à segunda divisão, depois faltam-nos algumas condições para atacar, até porque depois envolve um outro conjunto de custos, que até para a realidade do futebol seriam elevados. O clube, apostando nas chamadas modalidades não futebol, pode ter uma projeção e um acesso a um nível de competição muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Ou seja, e que depois nos põe noutros patamares. Por exemplo, podemos jogar com uma equipa principal do Benfica, como este ano já aconteceu com a equipa júnior de voleibol, que ao apurar-se para a fase nacional foi jogar com a equipa A do Futebol Clube Porto. Não serão muitas as equipas da Ação Desportiva de Esposende que já tenham enfrentado uma equipa A dos três grandes. A nível federado. Quer dizer, não com uma competição oficial. Isso aconteceu. Como nós já tivemos o bicampeão de Sub-23 entre ele em 2017 e 2018, o João Ramos. Ou seja, quantos campeões nacionais a Associação Desportiva teve? Ou seja, e a aposta nas modalidades também tem que ser uma aposta nisto. Ou seja, o clube vender-se, num bom sentido, exponenciar a sua projeção para outros campos, até porque hoje as camadas jovens terão sempre, os jovens terão sempre mais não estão tão focados no futebol, também estão focados noutras coisas. E o clube tem que acompanhar esta mudança. Já agora, quando eu falei de voleibol e quando efetuei a reportagem, eu reparei que as atletas, quando focaram, que pagavam essa taxa mensal, diziam que amavam o clube e que gostavam do voleibol e pouco se importavam de pagar o dito valor que eu foquei há uns anos atrás. E tenho toda a certeza que a direção por si presidida, Manuel Gomes Pereira, vai ajudar todas as secções, sejam elas de basquetebol, de voleibol, do dito treino ou da orientação. Em termos de apoios, na realidade, quem é que apoia a Associação Desportiva de Esposende? Apoiam as nossas instituições oficiais, neste caso a Câmara Municipal de Esposende, que tem sido sempre um parceiro fiel naquilo que são as nossas necessidades, e depois os nossos sócios, os pais encarregados de educação que pagam as ditas mensalidades, que garantem aqui os fundos para que as despesas correntes, com toda a máquina que é preciso, seja satisfeita, e depois as empresas locais e os empresários locais. Ou seja, sempre bate à porta, recebe um sim? Claro. Quem me dera a mim que isso fosse possível. E quando recebe um não, como é que reage? Olha, digo sempre que para o ano cá estaremos. Volta a bater à porta. Volta a bater à porta. Presidente, 42 anos, qual é que seria a melhor prenda para a Associação Desportiva de Esposende? Seria nós termos aqui uma outra... Conseguimos elevar a nossa estrutura. Claro que eu, acho que como todos os adeptos, também queria a subida no futebol sénior, mas sendo como presidente, tenho que sempre dizer que é a estrutura, porque os clubes, isto é como um bom aluno, não é? Uma pessoa não tira boas notas para depois se tornar um bom aluno. Uma pessoa primeiro é um bom aluno, estuda e depois tira boas notas. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E o clube tem de crescer neste sentido, ter uma estrutura. Não nos adianta termos 600 atletas se não temos capacidade para os movimentar. Nós temos, e cada vez mais temos um departamento de marketing e comunicação melhor, mas temos que oferecer condições às pessoas para trabalhar melhor. E as condições têm de estar lá. E quando as condições surgem, os resultados surgem a seguir. Porque cada vez mais, e o desporto
dito amador, requer algum profissionalismo. Para não dizer que requer muito profissionalismo. E para um clube destes, para aquilo que é a exigência dos nossos sócios, para aquilo que é a expectativa dos nossos parceiros, dos nossos sócios, dos nossos patrocinadores, dos pais, temos que ser um clube com capacidade de resposta em diversos níveis. E é com essa estrutura, que pode ser estrutura física ou estrutura humana, essa estrutura o clube tem que ter. E que não vai ganhar títulos ao primeiro ano, nem vitórias. Mas em 2, 3, 4, 5 anos aparece e pode nos levar a um nível que penso que seja aquilo o nível que o clube merece. Se a Associação Desportiva dos Esposentes está a precisar de um estádio novo? Não diria, não seria tão audacioso. Diria que a Associação Desportiva dos Esposentes efetivamente precisava de um campo de treinos. Que não tem. Que não tem. E que sei, por aquilo que foi sendo divulgado pelos órgãos oficiais, que teríamos, se não me engano, a partir de 2021, 2022 começará a ser iniciada a construção dos campos de treino de Esposende de Marinhas, e penso que isso vai nos trazer aqui algum fogo, porque, por exemplo, nós temos futebol feminino, e se nós queremos ter uma equipa de sénior de futebol feminino, precisamos ter um outro campo para as raparigas treinarem a campo inteiro. Tão simples quanto isto. E nós não temos essa capacidade. Só um campo com tanta gente a treinar é muito complicado. Sim. E eu como digo, de cada vez que venho aqui ao estádio municipal de Estado, exatamente. sai uma equipa entre a outra, não é? Isso parece mais uma maratona, não é? Sim, aqui o campo está sempre lotado e temos muitas equipas a treinar em quartos de campo. Com gastos também para o clube, não é? Claro, ou seja, gastos com energia, gastos com deslocação e mesmo o próprio desenvolvimento esportivo acaba sempre por não ser o ideal. Presidente, só para terminar, porque a nossa conversa já vai longa e vamos ter muitas mais oportunidades de falar da Associação Desportiva do Esposende ao longo desta época e nos próximos anos, se Deus nos deixar andar por cá. A mensagem que gostaria de transmitir no dia de hoje aos associados, aos simpatizantes e a todos aqueles que, como dizia o meu texto de entrada, que era uma música cantada pelo falecido Albano Silva, um conhecido fadista cá do Conselho, que dizia: tens a glória, a cor da vitória, branco encarnado, tens o nome da cidade e a lealdade de um povo raro. Eu aqui aproveitaria esses versos e diria que nos 42 anos, e como será o mesmo nos próximos 42 anos, a Associação Desportiva dos Esposende será aquilo que os esposendenses queiram. Eu ouvi isto do anterior presidente, o Sr. Reu, e é a mensagem que eu deixo às pessoas. O Esposende será aquilo que os esposendenses queiram que seja. E acho que é a mensagem mais sincera e mais que torna as coisas muito mais que também passa a responsabilidade para as pessoas. O Esposende será aquilo que os esposendenses queiram que seja. Se nos ajudarem, nós vamos por aí acima. Se nos ajudarem, continuaremos cá. E isto, e a cidade, penso que a cidade tem que olhar para os Esposende de outra forma. Existe alguma mágoa da sua parte nessas palavras? Não, penso que... Ou é uma realidade? Penso que por aquilo que é o conhecimento que eu vou tendo das pessoas, há algumas coisas no passado que não foram bem resolvidas. E isso temos que ser frontais. Ou seja, no diálogo com as pessoas há sempre algumas coisas que não ficaram, há sempre um rabo de palha, desculpando a expressão, que ficou. E aquilo que eu apelava às pessoas é que as pessoas que estão cá hoje já não são as pessoas que estavam cá há 20 anos. Já são outras. São outras. Temos que seguir para a frente. O clube já não é aquilo que as pessoas imaginam que seja. E isso nada me daria mais orgulho de quando nós estivermos a ter público no estádio, podermos ter mais gente no estádio. Que significaria que as pessoas estavam presentes, estavam com vontade de vir ao estádio, estavam com vontade de sentir o cheiro da relva. Quer dizer, não sentimos o cheiro da relva, agora é a relva sintética. Mas ver a equipa, é isso que eu sinto muitas vezes.
que ainda há muita gente amargurada com o Esposende. Mas o Esposende hoje já não é o Esposende há 20 anos atrás, nem há 30. Obrigado, Presidente Manuel Gomes Pereira, ao Presidente da Direção da Associação Desportiva de Esposende. Obrigado também ao António Pinto, que é o sócio número 1 desta mesma coletividade. Hoje falamos deste grande emblema, branco encarnado, a Associação Desportiva de Esposende. São 42 anos. Parabéns.